Quando nós nos escandalizamos com a situação da igreja e queremos dar a ela uma solução baseada em nós mesmos, na nossa iniciativa, com as nossas fórmulas, então nós criamos uma teoria, nós criamos um conceito, nós formulamos uma ideia, e aí, em nome daquilo, nós partimos para cima da igreja para poder, de alguma maneira, corrigi-la a macetadas. Nós não percebemos que o remédio é pior do que a doença. O remédio mata. Esse remédio que eu estou querendo dar mata. Ele é muito pior do que a doença. No caso do Fernando Casanova, ele quis salvar a igreja. O que aconteceu? Não tinha teologia profunda, havia só uma apologética, e aí ele diz, olha, rejeito a infalibilidade do Papa, portanto, infalível aqui sou eu, né? Dou aqui a doutrina, meus princípios, é isso aqui, que é o que todo mundo que vai por esse caminho faz. Né? Questionam a autoridade do Papa e da Igreja, mas não questionem a autoridade deles, porque a autoridade deles é intocável, infalível, etc. E é simplesmente nesse intervencionismo intrometido, xereta, que o veneno da divisão se dilata. Né? Quando nós olhamos para trás, nós vemos que nos tempos de crise, os homens de Deus buscaram o quê? Buscaram a reforma espiritual. Ou seja, eles buscaram ser a igreja santa dentro da igreja, sem romper o jugo da obediência, defendendo a verdade com amor, com caridade, com paciência, com docilidade, com um espírito bom, que é oposto ao espírito revolucionário. É um espírito de bondade, é um espírito de cooperação, é um espírito de misericórdia. É o espírito de quem quer ganhar o irmão, ao invés de apontar o dedo para ele. É o espírito de quem é humilde, portanto. Sabe o seu lugar. Sabe que é uma peça pequena, que não fará grandes coisas, a não ser que Deus queira, mas porque Deus é Deus, ele é grande, nós não. A verdade é que Nosso Senhor disse que é necessário que hajam escândalos. No capítulo 18 de São Mateus. É necessário que haja escândalo. Escândalo sempre haverá. Mas ai daquele por quem eles vierem. Ai. Ai por quê? Porque sou eu que vou punir o escandaloso? Não, porque ele está nas mãos de Deus. Comentando a parábola do joio em outro evangelho, Jesus diz que estes são aqueles que produzem escândalo, ou seja, que levam os outros à queda. Por isso, a nossa apresentação da igreja, ela tem que ser doutrinal, mas tem que ser responsável. Ela não pode ser uma apresentação idealista. Nós temos problemas. Temos problemas e muitos deles nós não temos condições de resolver. Isso está nas mãos de Deus, é Ele que fará. De certo modo, essa mentalidade corrosiva, revolucionária, só pode ser retirada pelo próprio Deus. É só Deus que pode dar o remédio para isso. Então nós fazemos muito bem quando nós vamos rezar, quando nós vamos estudar o nosso catecismo, ensinar para as pessoas, conscientes de que aquilo é tão somente o catecismo. Nós temos que nos convencer de que os meios sobrenaturais são os mais importantes, que o remédio mesmo é a piedade, é a santidade, é a doutrina, vivida de um modo devoto, piedoso. É isso que vai criando um bom ambiente. Contudo, o apologeta, ele
muitas vezes não consegue abandonar a sua visão idealista da igreja. Há um texto na Sagrada Escritura, está no capítulo 2 do livro de Josué, que fala sobre a prostituta Raabe. É muito interessante como os padres da igreja e os escritores eclesiásticos comentam que aquela prostituta é uma imagem da igreja. Orígenes, por exemplo, diz assim, no seu comentário, chama-se a terceira homilia no livro de Josué. Está no capítulo 4 desse comentário. Ele diz, Rahab significa largura. O que é essa largura se não é a igreja de Cristo reunida dos pecadores e prostitutas? É essa largura que recebeu os espiões de Cristo. No livro de Oséias, a outra prostituta que um profeta é instruído a aceitar como símbolo, é claro, da igreja reunida dos gentios. De uma prostituta, ela, Raabe, se tornou uma profetisa, pois ela diz, eu sei que o Senhor teu Deus entregou esta terra a ti. Então você vê como a mulher que antes era uma prostituta, ímpia e impura, agora está cheia do Espírito Santo. Para coisas passadas, ela dá testemunho. No presente, ela tem fé. E o futuro, ela profetiza. Então, Rahab, a largura, se estende e cresce até atingir os 4 cantos da terra. Mas vamos ver como essa prostituta sábia se comportou com os espiões. O conselho que ela lhes deu foi misterioso, celestial, sem nada de terreno. Faça seu caminho através das colinas. Em outras palavras, não vá pelos vales. Evite o que é vil, proclame o que é sublime. Ela mesma coloca um sinal escarlate em sua casa, pelo qual ela escapou da destruição de sua cidade. Ela escolheu nada menos que o sinal escarlate como um símbolo do sangue, pois ela sabia que ninguém poderia ser salvo, exceto pelo sangue de Cristo. A antiga prostituta recebe essa instrução. Todos os que estiverem em sua casa serão salvos. Se alguém quiser ser salvo, que venha à casa da antiga prostituta. Mesmo que seja alguém do povo judeu que queira ser salvo, que venha a esta casa para encontrar a salvação. Que venha à casa em que o sangue de Cristo, como sinal de redenção, pode ser encontrado. E que ninguém se engane, ninguém se iluda. Fora desta casa, isto é, fora da igreja, não há salvação. Se alguém a deixa, é culpado de sua própria morte. A fita na janela representa os sacramentos, a água do batismo e o sangue de Nosso Senhor. Com a arca e o cordeiro pascal, a casa da prostituta forma um terceiro grande símbolo da redenção e da igreja. As pessoas na casa escapam do vindouro julgamento de Deus, quando ao som da trombeta, Jesus Nosso Senhor conquista e derruba Jericó, este mundo, e somente a prostituta e toda a sua casa são salvos. Mas Rahab permanece no povo santo até os dias atuais. Isso não pode ser interpretado literalmente. Se você quiser ver mais claramente como Rahab foi incorporada a Israel, considere como o ramo de oliveira selvagem é inserido no tronco da oliveira cultivada, e você entenderá como aqueles inseridos na fé de Abraão, Isaque e Jacó são corretamente considerados como incorporados a Israel até o último dia. Pois nós, ramos de oliveira selvagem, tirados dos gentios, que antes eram prostitutas, adorando pedra e madeira em vez do verdadeiro Deus, fomos inseridos na árvore cultivada até hoje, isto é, a árvore da Santa Igreja. São Cipriano diz, foi dito a Rahab, que prefigurou a igreja, reúne em sua casa seu pai e sua mãe. Você acha que pode viver quando deixa a igreja e constrói novas moradias e lares diferentes? Afinal, foi dito a Rahab, em quem a igreja foi prefigurada, quem sair das portas de sua casa será culpado. Da casa de quem? Da casa da antiga prostituta Rahab. Santo Ambrósio, no famoso texto em que ele define a igreja como casta meretriz, casta meretrix. Esta Rahab, mulher pública enquanto figura da igreja, indicando o mistério da igreja que não recusa o comércio de muitos amantes e quanto ao resto é mais casta do que ela, virgem sem mancha e sem ruga, intacta pela pureza, plebeia pelo amor, casta meretriz, viúva estéril, virgem fecunda,
Mulher pública, meretriz, pois a ela, que não tem mancha de pecado, vêm numerosos amantes atraídos por seu amor, pois o que se une a uma mulher pública forma um só corpo com ela. Viúva estéril, que não sabe ser mãe na ausência do esposo, e o esposo veio a ela e gerou este povo e esta multidão. Virgem fecunda, que gerou esta multidão com os frutos do amor, mas sem experimentar o prazer. Santo Ambrósio utiliza essa mesma comparação para mostrar a santidade da igreja. É lindo isso, né? Ela é a casta meretriz, no sentido de que ela comerciou com todos os homens da terra, amou, etc., tal, mas sem sentir o prazer, no sentido de que ela não se corrompeu. Por último, Santa Hildegardes. Ela diz: o estado e a face da igreja estão nestes dias tão miseráveis que é difícil pensar em um texto que se possa aplicar decentemente a ela. Enquanto a igreja aqui embaixo anda entre homens orgulhosos e depravados, ela é violada por suas orgulhosas e depravadas doutrinas morais. E embora a igreja tenha sofrido muitas vezes com homens perversos e depravados, ela nunca mais foi vergonhosamente submetida, assim me parece, à corrupção do que hoje, com uma gangue desenfreada de simoníacos atacando sua castidade para satisfazer as suas luxúrias. Podemos dizer da igreja que seus corruptores estão abusando dela a noite toda, tanto que ela está morta, ou seja, perto da morte. Sim, em muitas paróquias, o fogo vital dos sacramentos, do qual poderiam ter tirado vida, foi totalmente extinto, assim como o fogo do altar do Senhor, que foi mantido aceso durante tantos anos do cativeiro babilônico, teria sido extinto na época em que Jasão e Menelau estavam comprando o sacerdócio. São textos de santos, de homens que mostraram as dificuldades da igreja, não por rebeldia, não querendo de algum modo romper com ela, mas permanecendo nela para serem uma força de santidade dentro dela. É interessante que se fala tanto de Santo Atanásio hoje em dia, mas se faz o contrário do que Santo Atanásio fez. Santo Atanásio foi injustamente punido, mas depois ele voltou por ordem da Santa Igreja. A verdade prevaleceu. Durante o tempo da sua punição, o que ele fez? Ele se rebelou? Ele, que era bispo, saiu por aí fazendo outros bispos, criando uma outra igreja, levantando uma bandeira? Não, ele continuou com o seu grupinho de fiéis, defendendo a doutrina católica com amor, com zelo, sem se dividir, nem se rebelar contra a Santa Igreja. Portanto, nós precisamos entender, meus queridos, e essa é a mensagem que eu deixo aqui para todos vocês, que nós temos que amar a Santa Igreja exatamente do jeito que ela é. É a casa de Raabe. Aqui não é o paraíso ainda. Nós temos muita coisa errada e estranha. Mas acontece o seguinte, lá fora é destruição. É você que escolhe. Que nós possamos amar a igreja do jeito que ela é e que nós possamos nos unir ao Senhor, entendendo que só Ele tem o poder de ajudar a igreja a sair das suas dificuldades históricas, dos seus impasses, das suas desarmonias e das suas dificuldades. É essa igreja que é santa. Embora os nossos olhos enxerguem apenas Raabe, nós sabemos que Cristo está efetivamente preparando a sua igreja sem pura, sem mancha, sem ruga, para que possa encontrar-se com Ele no dia da sua vinda. Ela está sendo preparada. E isso é missão de Cristo. E nós precisamos reconhecer os nossos limites e humildemente, como filhos, nos colocar aos pés da igreja para defendê-la e amá-la como nossa mãe. Que Deus te abençoe.